difícil irem até hospitais públicos, mas dos hospitais privados capaz de irem. E tá também muito complicado. Mas de qualquer maneira, né? A Câmara de Campinas, Guilherme Pierangeli, discutiu na noite de ontem o passaporte vacinal. Até estava discutindo fora do ar onde esse passaporte vacinal estava sendo aplicado em Campinas. E foi difícil achar, viu? Eu vi o passaporte vacinal ser utilizado em algumas capitais, mas em Campinas, realmente... Talvez ano passado ali em algum momento, né? Mas esse ano, realmente, não sei dizer. Mesmo no ano passado, quando foi utilizado, foram alguns eventos públicos, né? Ou outros grandes eventos naquele momento de retomada. Vai, no futebol, tinha passaporte vacinal realmente para entrar no estádio aqui em Campinas. No estado, né? Todo, mas vamos falar aqui em Campinas. Era obrigatório você ter lá, levar, né, a carteirinha de vacinação. Crianças só poderiam entrar mediante um exame PCR. Só, tá bom, claro. Eu lembrei de um local que já exigiu aqui, o Sesc aqui em Campinas, eles exigem, mas assim, é incomum, né? Não é a regra. Eu lembro na retomada aqui em Campinas de eventos na Lagoa do Taquaral, só poderia entrar, não lembro qual era o festival, se era de cerveja, de torresmo, alguma coisa aconteceu na Lagoa do Taquaral, lá no comecinho da retomada de eventos, e para entrar nesse evento tinha que ter, ou você tinha que levar a carteirinha de vacinação contra a Covid-19, ou fazer um exame no momento. Isso tinha. Mas isso ficou só para o ano passado, passar por vacinal em daquela ideia que acontecia também na Europa, que para entrar em restaurante, supermercado, qualquer outra você tinha que realmente estar lá entregando esse passaporte, entre aspas, essa comprovação. Isso nunca aconteceu aqui. De qualquer maneira, no dia 23 de maio de 2022, a Câmara de Campinas teve que discutir esse projeto. E os vereadores derrubaram. Exatamente, Paradela. Foi uma sessão até um pouco tumultuada, né? Muitos discursos de vereadores com vaias, com manifestações do público, né? Nessa sessão que recentemente voltou a ser aberta ao público, acontece aqui no Teatro Bento Quirino, no centro da cidade. E entre os itens da pauta, ontem à noite, teve esse projeto de autoria do vereador Nelson Osseri, do PSD, de proibir a exigência da apresentação de comprovante de vacinação, ou passaporte da vacina, né, contra a Covid, para acesso a locais públicos e privados aqui na cidade. O vereador Nelson Osseri argumentou o principal motivo dele para ter apresentado a proposta. Não consegui entrar em espaço público e espaço particular por conta da exigência do passaporte sanitário, que não deixa de ser uma obrigatoriedade para que as pessoas tomem uma vacina que é experimental. Dito isso pela OMS e também pela Anvisa. E é bom dizer que, ao contrário do que argumentou o vereador, tanto a OMS quanto a Anvisa se pronunciaram ainda no ano passado, ressaltando que as vacinas contra a Covid não são experimentais. Uma vacina é considerada experimental somente quando o uso se dá exclusivamente em estudos clínicos e, segundo o comunicado emitido pela Anvisa ainda no ano passado, as vacinas atuais contra a Covid já passaram da fase 3 de pesquisa, então encerraram esse ciclo de experimentos, não são vacinas experimentais. Bom, a proposta do vereador Nelson Osseri foi rejeitada pela Comissão de Constituição e Legalidade. Quem anunciou a rejeição ao vereador Luiz Rossini, do PV, que presidiu a sessão, foi a vereadora Guida Calisto, do PT, que foi indicada pela comissão como relatora. Presidente, o item 5º dessa pauta, projeto de lei 317 de 2021, de autoria do senhor Nelson Osseri, tanto o projeto como o substitutivo teve parecer contrário por maioria na Comissão de Legalidade. Vereadora, só para... O substitutivo total recebeu o parecer contrário. Substitutivo total e também o projeto. Os dois substitutivos receberam parecer contrário por maioria. E o projeto também, né? Então, com parecer contrário aos dois substitutivos e ao projeto, a matéria vai a arquivo. Bom, então o projeto foi barrado antes mesmo de ir à votação, né? Foi barrado na Comissão de Constituição e Legalidade. E, obviamente, o vereador Nelson Osseri não gostou desse resultado, criticou a comissão e os demais vereadores por terem barrado esse projeto. Mais uma vez, essa casa aqui cai em descrédito com a população. Um projeto com parecer favorável da Comissão de Estudos chega na Comissão de Legalidade e tem por unanimidade voto contrário.
Ou seja, não dá para entender o que acontece nessa casa. Vereadores aliados de Osre, como o Marcelo Silva, do PSD, e o Major Jaime, do PP, também criticaram essa rejeição, mas os demais vereadores, tanto da oposição quanto da base governista, sequer solicitaram tempo para argumentar contra a proposta de Osre, e a sessão, rapidamente, depois das manifestações do Osre, do Marcelo Silva e do Major Jaime, a sessão já pulou para o próximo item, então não houve nem esse contraponto, né, de quem era contra o projeto, porque ele já foi barrado antes mesmo da votação, então os demais vereadores sequer quiseram se manifestar contra, nem utilizaram o tempo que poderiam ter direito para isso, para dela. Chama atenção, recebendo informações também aqui da comunicação da Câmara de Campinas, esse projeto sequer estava, né, previsto para ir à votação. Porém, segundo os detalhes aqui do Legislativo, o vereador utilizou de um artigo para acelerar ou para retomar, né, a apreciação do projeto na pauta. Bom, projeto que tinha aí esse parecer que foi colocado como inconstitucional, comissão de legalidade, e morreu ainda na comissão de legalidade, né? Então, sequer teve, como você disse, sequer teve uma votação de legalidade, geralmente passam por duas votações. A primeira votação é a legalidade, aí todo o plenário entende se é constitucional ou não, e depois vai para o mérito. Mas nem isso aconteceu, nem a primeira votação, porque parou na comissão. Para ir para a votação na primeira discussão, tem que ter essa aprovação da Comissão de Constituição e Legalidade, mas não teve, então sequer chegou a ser discutido pelo plenário da Câmara. Ok. Muito obrigado pela participação. Aqui trazendo os detalhes, então, dessa votação entre aspas, né, na Câmara de Campinas. O projeto foi derrubado, então arquivado, como você trouxe muito bem aqui na fala dos vereadores. Guida Calisto, se não me engano foi Rossini. Luiz Rossini. Então tá aí. Obrigado, Guilherme Pierangeli, trazendo detalhes aqui pra gente